Boa tarde, o meu nome é Ana Soares, estamos cá para mais um episódio de Restart Your Business, desta feita com Federico Eines, CEO da YouShow. O Federico vai-nos falar como começou o seu negócio sem qualquer capital e como tirou partido do seu pensamento estratégico para começar o seu negócio. Olá, Federico. Olá. Boa tarde, obrigada por teres aceitado o nosso convite. De nada, obrigado eu. Antes de mais, fala-nos um pouquinho daquilo que tu fazes e daquilo que faz a YouShow. YouShow é uma empresa que trabalha com o conceito que nós chamamos User Generated Advertising, que é realmente a transformação do conteúdo criado pelo utilizador em publicidade criada pelo utilizador. Realmente o que faz YouShow é desenvolver uma tecnologia que permite utilizar essa quantidade massiva de comunicação visual que se cria cotidianamente, cada dia, no mundo inteiro, como uma forma de publicidade. E porque realmente é o conteúdo de mais impacto, é o conteúdo mais atual, é um conteúdo mais espontâneo, mais real, mais autêntico, tem umas características únicas e realmente é o conteúdo de hoje em dia. Então a nossa tecnologia o que faz é fazer uma utilização, uma mudança da concepção da publicidade para converter esse conteúdo na publicidade das empresas. E isso é o que faz o jogo. Vamos começar com o nosso tema. Diz-nos o que é que te passou pela cabeça para um dia pensares, vou começar o meu negócio sem nada. Realmente não foi uma decisão consciente de começar sem nada, mas que parecia evidente que não era preciso muito para fazê-lo. A ideia da YouShow nasceu numa discoteca, onde eu via que as pessoas estavam a gravar vídeos e partilhá-los, ok? Nos seus telemóveis, etc. E eu pensei que se esses vídeos levavam, não, incorporavam a publicidade da discoteca, seria ideal, não? Porque não há nenhuma publicidade maior pela discoteca que os próprios clientes a desfrutar nela e partilhar o conteúdo. E assim nasceu a ideia da YouShow. Realmente, essa ideia, para fazê-la, não precisava de muito. Eu comecei com uma câmera, ia a uma discoteca, gravava as pessoas, dava um pequeno cartão com um código que dá acesso aos seus vídeos, eu manualmente inseria a publicidade da discoteca nesses vídeos, de maneira muito manual. Não era preciso uma grande... Mas dessa maneira manual, que realmente não precisava mais nada do que uma câmara básica e um ordenador, uma computadora para inserir a publicidade, consegui perceber que tinha força o conceito, que realmente eu via a união de as pessoas divertir, estar a desfrutar de uma experiência, qualquer experiência, unida à publicidade da empresa que criou essa experiência, era forte, os vídeos funcionavam e não precisava de muito investimento para experimentar, para verificar, para avaliar, não? Se o conceito funcionava. Então quer dizer que basicamente tu pegaste naquilo que tinhas e Sim. foste à aventura. Sim. Tu também me falavas que nestes casos se utiliza muita troca de serviços com outros profissionais. Fizeste isso na altura? No começo, sim, porque eu oferecia dar o serviço do YouShow e eu recebia outro tipo de serviços deles, não? Para mim, a chave, não, de todo isto, do tema que nós tentamos falar agora, é o pensamento estratégico. O pensamento estratégico é realmente como estás a utilizar a tua situação específica, a perceber, a identificar quais são as vantagens que tem e aproveitá-los, não? E para mim essa é a lógica fundamental do pensamento estratégico. Para mim a dificuldade do pensamento estratégico, o interessante disto, não é na área da complexidade, sino pelo contrário, na área da obviedade, da evidência. As coisas que para nós são tão evidentes da nossa identidade, do nosso dia a dia, estamos tão habituados a vê-las, a incorporá-las, que não sabemos o real valor, não? Então, poder sair um bocado de ti próprio e poder olhar o que tu tens como pessoa, tu pensamento, tu vida, a tua casa, onde moras, tentando perceber que há lá de vantajoso, não? De que posso fazer com isso, não é fácil, não? Porque estás muito habituado a naturalizar tudo isso e não dar valor a isso, porque
Então, o que tu estás a querer dizer também é que desde cedo percebeste que tu tinhas uma vantagem competitiva, aliás, o teu pensamento estratégico, e foi isso que levou a seguir em frente. Sim, realmente a lógica básica do pensamento. O pensamento estratégico para mim é o que me permitiu sobreviver. Não é um nascimento da ideia, mas o que me permitiu seguir depois de muitos anos com ela viva ainda. Para mim isso tem a ver muito com o pensamento estratégico, e o pensamento estratégico é fundamentalmente como voltar o desvantagem em vantagem. Realmente como o que pareceria que é uma desvantagem volta-se em vantagem. E o caso mais habitual, o mais lógico, é o tema do dinheiro, que é o tema da conversa. Sim, tu dizias que a falta de dinheiro para ti foi uma vantagem. Porquê que tu dizes isso? Não, o que quero dizer é que quando tu não tens dinheiro, estás obrigado a pensar. O que normalmente pagarias, agora tens que pensar como fazes para resolvê-lo sem dinheiro. E isso inicia um processo de pensamento que muitas vezes é muito frutífero e que termina a dar consequências extremadamente boas que não tivessem nunca acontecido sem tivesses tido dinheiro. E realmente isso é a vantagem competitiva de não ter dinheiro. Quer dizer que estás obrigado a pensar, a ativar a tua capacidade, que neste caso é, mais uma vez, o que tu tens, neste caso, a tua própria cabeça, a tua própria capacidade de pensamento, a tua vida, a tua perspectiva única, singular e individual, porque muitas vezes esquecemos isto, mas cada pessoa realmente tem uma experiência única, a sua vida é absolutamente única e muitas vezes não está habituada a pensar nela nesses termos, porque bom, é a minha vida, a minha mãe, o meu pai, tudo está muito naturalizado. Mas é totalmente extraordinária cada pessoa. E poder perceber que de isso pode ser utilizado na sua luta pela supervivência não é fácil. Requer um bocado de sair de ti próprio e olhar na tua vida desde fora, não? Desde uma certa distância, para poder utilizá-la, não? Como uma vantagem competitiva. Então quer dizer que tu, quando começaste o teu negócio, tinhas algum emprego ao mesmo tempo que te pudesse sustentar? Ou aquele, desde o primeiro momento, foi o teu emprego, foi a tua ideia, não, foi aquilo que tu acreditaste? Eu comecei com a You-Show porque precisava de dinheiro. Realmente, eu tinha uma vocação de cinema, não? Sim, podes falar um pouco sobre isso. Sim, estava no caminho de cinema, estava no meu caminho a fazer o meu primeiro filme e como tantas outras pessoas nesta situação, não tinha nada de dinheiro e estava já com problemas e imaginei uma solução e comecei a ter esta ideia, não? A ideia tem a ver também com a origem cinematográfica meu, porque a ideia o que faz realmente é capitalizar algo que normalmente não é evidente, que é a potência da imagem real. Quer dizer, porque uma pessoa pode pensar que um vídeo de uma discoteca é a melhor publicidade da discoteca, porque tem mais consciência do valor da imagem real, não? Que isso realmente tem um poder, nesse caso tinha a ver com a minha formação no cinema, não? De perceber que cada imagem tem uma quantidade de informação, tem uma força, um impacto, e está lá, está a ser criada pelas pessoas com os seus próprios telemóveis, por que não utilizá-lo? Isso realmente era, não? Assim aconteceu na minha vida. E voltando um bocado ao tema do pensamento estratégico, eu sim acho que esta situação de falta de dinheiro, quando é bem, quando podes ter o mínimo, e também é verdade que se não tens nada de dinheiro não podes pensar nada. Se não tens dinheiro nem para comer não podes pensar nada. Também tem as suas desvantagens. Não, quando é extrema. E quando é extrema não há nada para fazer. Mas quando podes investir um mínimo de tempo e de pensamento para tentar resolvê-lo, pode ser o trigger, o acelerador principal da criatividade. E nesta situação eu sempre penso no Steven Spielberg. Steven Spielberg era a minha grande figura de identificação quando era um menino. Evidentemente é uma pessoa que, além de ser extraordinariamente talentosa, idiota não é. E ele sempre dizia uma coisa que, para mim, exemplifica realmente o que é a vantagem competitiva. Ele dizia, eu quando vou fazer uma gravação de cinema, eu tenho um storyboard, que é
a ideia de os planos que vou gravar, não? Vou pôr a câmera aqui, vou e gravo e assim faço o filme. Muitas vezes, ele disse, não? Como acontece no cinema, chega a gravação a filmagem, não? A gravação do filme e não pode pôr a câmera onde ele queria. Então tem que inventar uma second choice, uma segunda opção, lá, na altura, na situação, no presente da gravação. E ele disse, e muitas vezes, essa second choice é melhor que a primeira. Isso é literalmente aproveitar a vantagem competitiva. Porque muitas vezes, essas second choice são melhores que as primeiras. E essa second choice é, que fazes quando não tens dinheiro? Essa second choice, que te pões a pensar na altura que fazer, essa second choice, muitas vezes é melhor que a primeira. E há um caso na história do cinema famosa disto, do Spielberg também. O primeiro filme mais conhecido dele, o primeiro grande êxito mundial que ele teve era Tubarão. De um tubarão que está... A gravação de Tubarão foi uma catástrofe total. Foi terrível. Do primeiro dia, eles tinham um tubarão mecânico. E não funcionava. Tinha um tubarão dentro do mar que tinha que sair e rodar as cenas onde está a comer as pessoas, Não funcionava. O dinheiro, cada dia de gravação em cinema é muito, muito dinheiro. Os estúdios de Hollywood, é terrível, está não a funcionar. Estamos a ter despesas, é terrível. Então, o Spielberg decidiu algo que quase mudou a história do cinema, que é, porque não tinha um tubarão, não mostrar o tubarão durante toda a película. E isso que se convirtiu num dos grandes hitos da história do cinema, porque no tubarão, tu não estás a ver o tubarão até quase o final do filme. A cena inicial do tubarão, que é famosíssimo, é uma mulher que entra a nadar no mar, é devorada por um tubarão e tu não vês nada. Água. Só estás a ver a Água parte, exatamente, água. Que é super impactante. E a razão original disto é porque não podia mostrar o tubarão, realmente. Para mim, isso é a essência máxima de que é o pensamento estratégico. Realmente, como convertir teoricamente uma desvantagem numa vantagem. E quem sabe fazer isso, realmente pode resolver muitas coisas. Realmente é uma maneira de pensar onde o que originalmente era uma desvantagem pode ser tudo o contrário. Tudo o contrário. Eu gosto muito disso. Da maneira como tu falas, parece que tem só vantagens, mas também tem desvantagens. Tu dirias que a maior desvantagem é não ter o teu pensamento estratégico, ou do Spielberg, por exemplo, de começar um negócio sem dinheiro? Qual é a maior desvantagem? Desvantagem. Bom, realmente começar um negócio sem dinheiro é sempre difícil, mas realmente, na minha opinião, se o que estamos a falar é realmente do tema do dinheiro e é de começar uma empresa, não ter dinheiro obriga a avaliar e verificar cada uma das operações, a produto, a venda, de uma maneira muito mais, vamos dizer, escalável. Quer dizer que já não estás a produzir o que terias produzido, estás a produzir um produto. Para vendê-lo depois, tens que produzir e depois outro, e depois outro. Este processo que no começo é manual e vai devagar, no começo de uma empresa é bom. Porque é o processo em que estás realmente a verificar o que está a funcionar ou não do produto, etc. Quer dizer que, no começo, esta falta de dinheiro, para mim, é realmente uma ótima maneira de começar. Não só não é má, necessariamente, se calhar é a melhor. Por isso, também isto está muito ligado à famosa mitologia da Silicon Valley, do entrepreneur que começa com nada. E é verdade que há algo disso que é mitológico, mas há uma parte que é verdade. Todas as pessoas começam sem dinheiro, com certeza. Mas isso não é romantizado? É romantizado, mas também é certo. Quer dizer, das 200 pessoas que começam num garagem a fazer uma empresa, uma converte-se em Steve Jobs ou em o que seja. É verdade, em Hewlett Packard. Mas também é verdade que nessa situação, nesse amateurismo, não? De não ter dinheiro, primeiro, é onde há uma vocação e uma paixão da profissão que tende-se a perder quando convertes em uma grande empresa, ok? Que estás ali a construir a tua própria mitologia pessoal, que vai ser importante depois, com o tempo,
recordar, lembrar que começaste sem nada e isso dá força. Para mim também isso é muito importante do tema de começar sem dinheiro, porque mesmo se começas com dinheiro, antes ou depois vai haver muitos problemas. Ou é muito estranho que isso não aconteça, ok? Pode acontecer. Alguém que de um dia para outro tudo vai estupendamente, mas o normal, estatisticamente, é que vais ter problemas. A resiliência que vais ter que ter nessa altura é uma resiliência que é adquirida, que é trabalhada, que se tu não tens dificuldades no começo, não vais a tê-la. Não vais realmente a poder saber quais são as tuas capacidades, porque foi relativamente simples tudo. E então, quando as coisas são mais difíceis, não estás de tudo pronto, não? Essa dificuldade, tu gostas dela? Das coisas serem difíceis? De não te ser dado numa bandeja? Eu acho que há uma dimensão formativa disto que eu gosto. Quer dizer, que uma pessoa que tem que desenvolver certos recursos para resolver algumas situações que são difíceis, essencialmente e por definição, desenvolve recursos que outra pessoa não desenvolveria. E por isso, para mim, é interessante. Essa é a parte interessante. Nós somos criaturas, muitas vezes, muito, vamos dizer, que funcionamos como uma economia energética, não? Que se podemos não fazer nada, não vamos fazer nada. Mas também somos criaturas que, se nós temos que ultrapassar uma dificuldade e nos esforçamos para ultrapassá-lo, vamos consegui-lo. E nessa situação é onde nós desenvolvemos as capacidades. Senão, não. Por isso, sim que tenho a sensação, eu gosto de pessoas que desenvolvem essas capacidades. Independentemente se isso significa que são ricos, pobres, não é isso o tema. É que nível de plenitude vital podes conseguir como ser humano, que é nível de desenvolvimento pessoal, não de dinheiro na conta, de desenvolvimento das tuas capacidades na vida, que só acontece se pões-nas em ação. E só vais pô-las em ação se tens que pô-las na ação. Por isso tem uma parte que eu gosto disso. Obviamente que tu chegaste a certa altura e precisaste mesmo que alguém investisse em ti, precisavas de dinheiro para conseguires começar, porque o teu negócio ao início era muito manual. Sim. Como é que tu foste à procura dessa ajuda? Como é que tu foste à procura dos teus primeiros clientes? A história foi assim. Eu tive os meus primeiros clientes antes de... Isto também tem a ver com isto. Antes de ter o meu primeiro investidor, ok? Era 6, 7 anos no Gay Parade de Madrid. Então eu pensei, com esta mesma ideia, não? De os vídeos por publicidade de situações criadas ou que têm uma relação com o negócio. Então eu pensei, vou fazer vídeos no Gay Parade e vou pôr a publicidade de lojas do bairro gay de Madrid. Isso foi por acaso, porque era o mês de junho, não sabia o que fazer, olhei na agenda, Gay Parade, vamos a tentar fazer isto. E estive uma semana tentando explicar esta ideia, que era manual, e consegui 9 lojas de Chueca se chama o bairro gay de Madrid, 9 lojas, que pagaram-me um bocado de dinheiro para pôr a sua publicidade nos vídeos que eu ia fazer manualmente no Gay Parade. E foi muito difícil ter esses clientes. Eu falei, se calhar, com 100, com muitas disseram que não. Mas muitas disseram que sim. E eu vi que podia obter dinheiro. Eu quero dizer que a dificuldade desse momento, dessa batalha, de tê-la ultrapassado, a mim me reforçou como pessoa e como entrepreneur na altura. Depois, quando viram outras batalhas de outro tipo, com investidores, com clientes, com tecnologia, o que fosse, eu já tinha a sensação que podia ganhar algumas batalhas das difíceis. E a verdade é que é inegável, é verdade que para ter sucesso na vida e em algumas empresas, tens que poder ganhar algumas batalhas difíceis. Então, quanto antes comeces a praticar, não, melhor. Tu praticaste quando foste essa semana claro. em Madrid?
para depois conseguires ir aos investidores. É claro. E como é que isso correu? Não, a verdade é que foi realmente assim, porque eu obtive lá uns vídeos que mostravam a essas pessoas desfrutando do Gay Parade com a publicidade das lojas de chocolate. E mostrei o primeiro investidor potencial que tive, que é alguém que conheci por acaso, já gostou e investiu. Ele viu, até hoje é o meu parceiro, ele viu os materiais, isto é fantástico. Investiu muito pouco dinheiro na altura, não? Era o primeiro investimento, mas com esse dinheiro eu fiz a empresa, incorporated, a empresa que até agora tenho, é esta, é a mesma essa que este Ignacio, é o seu nome, investiu há alguns anos. E assim começou realmente. E a verdade é que sem ter esses materiais iniciais, eu não tivesse. Tenho uma ideia que penso que se calhar é bom pôr publicidade nos vídeos de pessoas realmente na... Ok, vai, faz e não, depois vamos ver. Mas assim aconteceu, não? Quero dizer que aqui há uma coisa também de como estás tu a organicamente fornecer-te a ti próprio de recursos para ir ganhando as batalhas cada vez mais grandes, não? E que não podes ganhar, tens que habituar-te, não? Aprender realmente. E essa aprendizagem é bom fazê-lo desde zero, também porque as batalhas de zero são diferentes que as batalhas de 100, não? E é uma, vamos dizer, é um processo natural de adquisição de recursos, que se começa de zero, vai ser orgânico, correto, não? Vai ser um processo, na minha opinião, melhor do que começar em 5, porque recebeste 10 milhões de então que seja. quer dizer que as pessoas sempre viram credibilidade em ti, no teu negócio, porque primeiro tu acreditavas, tinhas um pensamento muito focado, apesar de ao início ser uma coisa muito manual, as pessoas acreditavam em ti na mesma. Sim. Não em mim, na ideia. Na ideia. Eles viram as duas coisas. É verdade que as duas coisas que no começo dizem que os investidores apoiam the guy, the entrepreneur, the jockey, not the horse. Não? Pode ser, mas a ideia, eu me lembro da conversa com o Ignacio, ele gostou da ideia do começo, não? Sim, claro, é verdade, não? As pessoas fazem vídeos, temos que ver por lá a publicidade. Realmente é que não era só eu, sino que os vídeos eram interessantes, ele viu os vídeos e assim começou tudo, não? Realmente. E 2 meses mais tarde já tivemos um primeiro contrato grande com Heineken, é uma coisa que foi terrível, não funcionou, mas assim começou. Mas é disso que tu gostas, fizeram com a Heineken, acabou por não funcionar, mas isso é pica que te dá. Exato, não, foi uma época brutal, para mim, isso é o que digo, não? São as batalhas que há que ganhar, essas pequenas batalhas para poder ganhar as outras maiores, porque senão é muito difícil, não? Realmente saber se posicionar na complexidade das situações da vida empresarial, pessoal, mas saber se posicionar bem para saber ultrapassá-las não é simples. Tem que ter uma perspectiva integrativa, não integradora de tudo, da tecnologia, da tua posição, da tua força, de quais são os teus recursos, qual é realmente o que está a requerir essa situação. Então, estas pequenas batalhas que vas a ganhar são finalmente muito importantes, não? Eu vou-te fazer uma pergunta que acho que toda a gente já sabe a resposta. Você diz batalhas em português? Diz. Ok. Porque estou com a dúvida, toda a conversa, digo. Não. Espero que se diga batalhas. Acho que toda a gente já sabe, mas em algum momento tu disseste, não, isto não é para mim, vou desistir. Sim. Há momentos maus. Mas também é parte do processo, quero dizer. O percurso da YouShow tem muitos lados muito positivos e outros menos fáceis, não? Acho que como toda a experiência na vida, e às vezes que estou cansado, que estive cansado, que ainda às vezes estou cansado de algumas coisas e que digo, não que não é para mim, ou que há outras coisas que se calhar fariam-me mais feliz, que me interessam mais, realmente
devo dizer que, no meu caso, a YouShow tem muitíssimos lados que gosto imenso, como poder ter vindo morar em Lisboa, que eu queria há muitos anos, que realmente estou a ser extremamente feliz de poder fazê-lo. E depois há outras coisas que são mais complicadas, não? O nível de tempo que para mim requer é brutal, é tudo, não me deixa quase nada para fazer outras coisas da vida, é muito não? O involvement, não sei como se diz em português, desenvolvimento pessoal que requer, mas é assim, não? E agora a YouShow está a fazer o salto maior da sua história. Estamos por fazer kick-off o melhor produto que até agora tivemos, a melhor iteração da YouShow que até agora tivemos de longe, e suponho que vou ter ainda mais. Então, sim, há momentos em que sim, não gosto, mas assim é tudo, não? Então quer dizer que não tens medo de falhar? Ou tens medo de falhar? Tens medo de falhar. Para mim é muito importante, e foi do começo, primeiro, ter medo de falhar, sim. Quem não tem medo de falhar é idiota. Quero dizer que o medo é uma ferramenta na vida muito útil, evolutiva, biológica, para saber onde pode haver, não? Perigos para a tua supervivência. Então, tem que ser considerado. Tenho medo de falhar, sim, mas gosto poder ter consciência dele, nem fugir dele, nem negá-lo, nem ser refém, não, dele. Senão, assumir que é parte de... E sim que acho, e isto para mim é importante no empreendedorismo, sim que acho que é muito importante poder pensar na possibilidade, na hipótese do fracasso. Porque sim, não ser extremamente positivo. Não. Para mim, just do it, don't think positive, não penses nada. Isto para mim, realmente não concordo para nada. A capacidade de pensar na possibilidade da hipótese do fracasso ajuda muito a perceber o que tens que fazer, te dá força internamente para tomar decisões mais sólidas, mais fortes. É verdade que tens que ter uma certa estrutura psicológica que faça possível isso, não é, mas acho que isso é obrigatório, não? Para começar um empreendimento negando a possibilidade de fracasso, parece-me a maior possibilidade de fracassar, porque muitas decisões corretas vão ser feitas precisamente porque consideras a possibilidade real de fracassar, e então decides coisas que pensas que vão evitar que isso aconteça. Para mim, isto é crítico da racionalidade, do pensamento estratégico e da força de qualquer ser humano em qualquer aspecto da vida, não? Poder pensar na possibilidade de fracasso. Sim, tens que poder pensar que isso pode acontecer e preparar-te para que isso aconteça, no caso de acontecer. Quer dizer que, sim, isto é a vida real. Frederico, infelizmente estamos a chegar mesmo ao fim do nosso tempo. Prazer. Eu queria só que deixasses um conselho a quem tem a sua ideia formada, quer começar, não tem muito dinheiro. Qual é a tua dica número 1? Eu acho que eu nunca me arrependi de fazer coisas e sim de não fazê-las. O que quero dizer que se fazes algo, mesmo se sai mal, nunca te vas a arrepentir. Ok, fizeste e ficaste tranquilo de que fizeste, não gostou, não gostaste, não funcionou, o que seja, mas fizeste. Eu aconselho fazê-lo mesmo na altura mínima, a experiência só de a versão mínima de perceber o que pode ser, sem investir dinheiro, se é uma ideia que posso fazer na casa, fazê-la, mas na versão mínima, não porque não penso que é bom não investir dinheiro, sino porque a experiência de fazê-la é distinta da experiência do dinheiro lá. São duas coisas que sim, no mundo do business estão juntas, mas que essencialmente não tem por que ser o mesmo. Então,
tem o prazer de fazê-lo. Se sai mal, sai mal. Sai bem, sai bem. Disso não te vas a arrepentir. Mas de não tê-lo feito, sim te vas a arrepentir. Se realmente é algo que ficas toda a vida a pensar, se tivesse, né? Falo sem investir muito, sem muito risco, só para ficar tranquilo, e fica tranquilo. E quando já fizeste, já decides se sigues, não sigues, fazes outra coisa, mas falo. Acabamos numa nota muito positiva. Obrigado. Federico, diz-nos só onde é que te podemos encontrar a ti e a YouShow? A YouShow, podem encontrar no youshow.org, YouShow, youshow.org. É o meu e-mail profissional da YouShow, é federico@youshow.org, realmente. Obrigada pelo teu tempo. De nada. Adorámos saber como começaste o teu negócio sem nada, como o teu pensamento estratégico te ajudou. Quanto a nós, voltamos na próxima semana. O nosso convidado será o Pedro Castro, da MyPOS. Com o Pedro vamos falar da revolução dos meios de pagamentos. Obrigada por terem assistido. Até à próxima sessão.